Então, gente, esse final de semana a gente teve um tempo extraordinário com o sozo. Sozo é uma palavra grega que é muitas vezes usada por Jesus no seu ministério de cura e que quer dizer salvação. Mas a salvação na Bíblia ela é bem mais do que somente cura física ou salvação da alma, como boa parte aqui no Ocidente a gente desenvolveu a ideia de salvação como salvação da alma. Eu creio em Jesus como meu Salvador para ser salvo do inferno, do fogo eterno, o que é parte da salvação. A condenação eterna é um fato e a salvação do inferno ou dos nossos pecados, a salvação da nossa alma é o princípio de tudo. Mas sozo é muito mais que isso. Quando Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, a palavra usada é: filha, a tua fé te curou, é sozo, a tua fé te curou completamente, integralmente. Então a proposta é essa, de cura integral no espírito, na alma e no corpo. Normalmente a gente chama os casos de libertação, que a gente associa muito à questão de expulsão de demônios, dos seres pessoais exteriores a nós, seres demoníacos, como a gente associa apenas a isso. Mas a libertação ou a cura espiritual, ela tem relação também com não somente a cura de nossas emoções, aquilo que a gente chama de cura interior, mas também libertação. Às vezes a gente choca usando esse termo, de nossos demônios interiores. Os pais do deserto trabalhavam muito essa categoria dos demônios como patologias interiores nossas, ou nossos pecados interiores, que tomavam base aí nos 7 pecados capitais e tal. Mas bem, vamos caminhar. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que fala um pouco dessa cura integral, que inclui cura, libertação, cura física, libertação, cura interior e salvação da alma. Eu vou falar um pouco mais sobre o movimento de cura interior, que é um submovimento do movimento carismático, surgido ali na década de 60, levantado pelo Espírito de Deus para cuidar da alma das pessoas. Eu quero ler Isaías 53, que diz assim, o versículo 4: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. Contudo, nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, curados. Aqui a gente vê no livro do profeta uma passagem que ele se revela, a igreja sempre leu essa passagem, esse servo sofredor se referindo a Jesus, os apóstolos aplicaram assim. A gente vê quando quando Filipe está evangelizando, encontra o eunuco está lendo justamente essa passagem, pede uma explicação, e Filipe explica que isso aqui tem uma relação com Jesus, o Messias, que sofreria as dores para a nossa cura. Então o início do versículo 4 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E aqui enfermidades são doenças físicas mesmo, problema de doença física. E é tanto que no Evangelho de Mateus, quando vai comentar essa passagem de Isaías 53, ele atribui essa expressão, quando Jesus cura muitos enfermos e expulsa muitos demônios. Mateus diz assim: isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito no livro do profeta Isaías: verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre ti. Está escrito em Mateus 8 e 17. O evangelista Mateus fazendo a aplicação dessa passagem. Então é cura física mesmo. Desde sempre os pentecostais entenderam que a cura física está presente na expiação, no sacrifício de Cristo na cruz. Desde sempre. Isso não é uma novidade com o movimento Palavra da Fé,
na década de 70 e rema, não. Isso é uma coisa que desde sempre os pentecostais entenderam assim, que existe cura física no sacrifício de Jesus. O entendimento equivocado da galera mais à frente, tipo a galera das igrejas assim mais maluquinha e tal, essa questão de fé de uma maneira muito radicalizada, é que John Wimber, o fundador do Vineyard, que depois desenvolveu o Ministério de Cura Física, organizou aí direitinho as coisas, foi o entendimento de que o reino de Deus, que salvou essa questão da cura física na expiação, é que o reino de Deus, ele é já, Jesus disse, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está no meio de vós, o reino de Deus está em vós, mas o reino de Deus ainda não é em plenitude, o reino de Deus ainda vem. Então, embora Cristo tenha de fato comprado na cruz do Calvário, na expiação, cura física para nós, cura do nosso corpo, cura das doenças, nós aqui não vamos experimentar nessa terra ainda a plenitude dessa cura física. Todos nós um dia vamos morrer. Isso a gente pode comprovar pela palavra de Deus, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, e Jesus diz assim, você se lembra dessa passagem? Ele diz assim, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Logo, existem enfermidades que são para a morte. É a conclusão lógica, né? Diz que a gente também ia usar uma boa parte de bom senso aqui. E o que tem faltado em muitos ministérios de cura física por aí é o bom senso. Esta enfermidade não é para a morte. Logo, existem enfermidades para a morte. As curas físicas que acontecem hoje, elas são sinais desse reino de Deus, segundo John Wimber, que já está presente entre nós. Mas nós ainda não temos a plenitude dele. Todos nós um dia vamos morrer, e provavelmente morrer de enfermidades. Outro dia um cara colocou aí na internet uma lista de televangelistas americanos e de ministros de cura, boa parte deles ministros de cura da década de 40 e depois da década de 60, que morreram de enfermidades. Catherine Kuhlman morreu do coração, Joyce Meyer teve um câncer, e fulano de tal morreu disso e daquilo. Lógico, não existe uma garantia de qualquer homem ou mulher de Deus de fé que ele não vai morrer de alguma enfermidade física. No entanto, Deus tem prazer em curar o seu povo. Deus tem prazer em demonstrar os poderes do mundo vindouro, como diz em Hebreus 6, realidades do reino futuro, já aqui curando as pessoas fisicamente. À noite no Souza, no sábado à noite, o pastor Ivanzinho tirou um momento para a cura física, para que a gente pudesse estar... a experiência das pessoas que trabalham com o Ministério de Cura é quase sempre isso de vindo uma palavra de conhecimento, que é uma palavra de revelação do Espírito Santo sobre aquilo que Deus quer fazer no momento, porque Jesus só fazia aquilo que viu o Pai fazer. Você, a partir dessa palavra, trazer uma palavra de cura física para alguém, aquela palavra de cura se concretizar. Mas, repito, a gente precisa ter um pouco de bom senso. Não vamos experimentar a plenitude do reino de Deus na terra antes da volta de Jesus, só quando Jesus voltar. Mas o texto continua. E as nossas dores levou sobre si, que é diferente de enfermidades. Ele não levou apenas as nossas dores. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, não apenas as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas dores, que tem relação com a alma. E o último versículo, o quinto, que o apóstolo Pedro aplica lá na 1 Pedro, ao nosso espírito, quando ele diz assim, pelas suas feridas nós fomos sarados. Eu queria ilustrar aqui um pouco disso com umas questões, um quadrozinho aqui que eu coloquei, que eu queria que vocês não entendessem isso de forma muito fechada e dogmática e dizer, o homem é assim. Isso aqui é um recurso didático. Isso é apenas um recurso didático. Repito, isso é apenas um recurso didático, não é dogma. Se você, em teologia, a gente usa uma expressão para entender o homem. A gente chama de tricotomia. É quando a gente entende que o homem ele tem 3 formas, e aqui a gente está trabalhando de um gráfico tricotomista. Mas existem os irmãos, em sua maioria os irmãos reformados,
e os irmãos católicos, que são dicotômicos, né? O homem só é corpo e alma, e o espírito é uma faculdade aqui dessa alma, esse círculo aqui do meio. A gente tem o círculo aqui, ó, é o espírito, o círculo central. Depois a gente vem um outro círculo que é a alma, e aqui a gente tem 3 faculdades da alma: a mente, as emoções e a vontade. E a gente tem o círculo exterior, que é o corpo com os 5 sentidos. Isso aqui é o homem total. É o homem que Deus quer sozo, todinho, trazer a cura completa, como está prometido lá em Isaías. É o homem que Deus quer salvar integralmente. Se você é dicotomista, você não acredito nisso, que o homem tem espírito, alma e corpo, isso é uma viagem dos pentecostais da galera, você pode ser dicotômico, você só faz assim. Você pega a alma aqui, ou o espírito, e diz que isso tudo aqui é faculdade dessa alma ou desse espírito. Então o homem só tem alma e corpo. Mas esse gráfico aqui vai ajudar a gente a entender muita coisa de libertação, de cura e de batalha espiritual. Então o corpo, e aqui eu vou usar uma expressão muito comum no movimento Palavra da Fé, que é: eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu habito num corpo. Eu sou um espírito, esse é o meu verdadeiro eu, o meu eu interior é quem eu sou. Eu tenho uma alma e eu habito no corpo. A gente ultimamente tem dividido em campos de estudos isso aqui, afirmando que quem cuida do corpo é a medicina, quem cuida da alma é a psicologia ou a psiquiatria, e quem cuida do espírito é o nosso Salvador Jesus, através da sua igreja e dos seus ministros, que cuida do nosso espírito. Mas, na verdade, essa é uma visão bem gnóstica de mundo, né? Porque o Senhor não cuida só do nosso espírito. O Senhor, Ele quer cuidar de nosso espírito, alma e corpo, como Ele diz lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, vossa alma e vosso corpo sejam apresentados a Deus irrepreensíveis. E aqui a gente tem o homem integral. Quando a gente se converte, e aqui tudo aqui é recurso didático, viu, gente? Não sejam tão dogmáticos. Repito, não sejam dogmáticos. Aqui a gente tem o espírito, o nosso interior, o nosso homem interior, como o apóstolo Paulo gosta de usar essa expressão, homem interior. Quando a gente ouve a palavra de Deus e a gente conhece Jesus como nosso Salvador, o apóstolo Paulo disse que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é semente, e a palavra de Deus entra no nosso coração e a gente nasce de novo, aquilo que Jesus disse: nascer da água e do Espírito. A gente nasce do Espírito. Embora a gente tenha um novo coração, como a gente nasce de novo, nós não temos uma nova alma. A nossa alma continua a mesma. Então, muita coisa que a gente tem do nosso passado, feridas, elas estão aqui, ó. Memórias, feridas emocionais, vontade cativa. A gente fica com muito lixo aqui. Então o apóstolo Paulo diz em Romanos 12: transformai-vos, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente que está na alma. Seja renovado, seja transformado aqui na sua mente. E aí a gente deixa de pensar como menino, como ele diz: deixem as coisas de menino, deixa de sentir como menino, e a gente vai amadurecendo. A santificação do nosso ser acontece muito na alma. E claro que ela acontece também no corpo. Essa santificação do nosso ser integral também ocorre no nosso corpo. Os casos de libertação, eu tenho uma pergunta aqui, que eu tenho algumas perguntas, e uma das principais perguntas, eu acho que é a mais polêmica, é se crente pode ficar endemoniado, né? O crente pode ficar endemoniado? É uma pergunta que a gente recebe em quase todo lugar. Eu não creio que crente pode ficar endemoniado. Crente salvo, nascido de novo, que tem Jesus como seu Salvador, eu não creio que ele pode ficar endemoniado.
Eu acho que as escrituras não sustentam isso. Eu acho que a tradição da igreja não sustenta isso. Ah, mas e a experiência daqueles que trabalham com libertação, que trabalham com exorcismo? Tem sido a experiência de... Tá pausado? Só um instante aí, pessoal, algum problema aqui. Então, pessoal, o pessoal voltando e eu ia responder uma pergunta, eu estava no ponto de responder uma pergunta sobre se crentes ficam endemoniados. Mas aí agora eu vou voltar para uma outra pergunta antes de responder essa, que é a pergunta: qual a diferença entre alma e espírito? E é o que eu falei para vocês. A alma e o espírito, ele tem uma diferença, pelo menos eu entendo assim. Eu sei que existem pessoas que discordam de mim, que entendem que alma e espírito é a mesma coisa. Mas veja, o autor dos Hebreus, naquele texto que eu não lembro agora, mas hoje a gente tem, gente, Google, e aí eu sou péssimo de memorizar as referências. Aí você tem que fazer aqui. Você vai pegar uma palavra-chave que eu estou falando, você vai jogar no Google e você vai achar essa palavra. Por exemplo, existe um versículo na palavra de Deus, quem me ajuda muito nisso é Uli. Tem um versículo na palavra de Deus que diz assim, que a palavra de Deus vai até a divisão da alma e do espírito. Logo, se a palavra de Deus divide a alma e o espírito, alma e espírito não são a mesma coisa. É isso mesmo, Era. Não é a mesma coisa, no meu entendimento. Mas tem pessoas que entendem que tudo isso faz parte de um quadro interior e de uma mesma estrutura chamada espiritual, a mesma coisa. Pronto, Riane já achou aí o texto, Hebreus 4 e 12. E o texto de 1 Tessalonicenses que diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo. Então, fazendo uma distinção entre alma e corpo, alma e espírito. Então, a alma, geralmente, ela diz respeito às faculdades que, como eu falei, a psiquiatria e a psicologia alcança. A nossa interioridade, a nossa mente, as nossas emoções e as nossas vontades, elas estão aí na alma, os nossos sentimentos. Mas o nosso espírito é uma outra faculdade, são os sentidos com que a gente se comunica com Deus diretamente. É aquilo que o Senhor chama de que Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, no espírito. Quando Jesus diz: aquele que não nascer da carne e do espírito, é uma experiência do coração. Muitas vezes na Bíblia o espírito é chamado de coração. O coração do homem, o interior do homem. Filho meu, dá-me o teu coração. Então tudo começa aí nessa vida interior, que quando você encontra Jesus, você nasce de novo, você recebe esse coração. Mas a sua alma, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada. E o corpo exatamente, Lila. O espírito é que é a semelhança de Deus. Exatamente isso. Quando Deus cria o homem e ele sopra no homem o espírito, né, de vida, o espírito é o sopro de vida. O homem passa a ser a alma vivente, que é a junção da vida do corpo com a vida do espírito. Tem a alma. A alma está nesse estado intermediário aí. A alma peca, mas também o espírito peca. Outra vez eu digo, não tem as referências, mas vocês botam no Google e vocês encontram aí que as pessoas dizem que o espírito não peca, mas tem um versículo na Bíblia que diz assim: visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da alma e do espírito, dizendo que nós devemos nos purificar também de imundícias do espírito. Então, principalmente, você pegar as obras da carne, pegue as listas de obras da carne. A glutonaria e a bebedice, elas ficam aqui no corpo. Depois ele vai citar, o apóstolo Paulo, uma lista de pecados que dizem respeito à alma: inimizade, porfias, contendas, dissensões. E depois ele chega em 2 pecados que são daqui do espírito: feitiçaria e idolatria, que são pecados espirituais. Então o espírito peca, o espírito comete o pecado da idolatria e o espírito comete o pecado
da feitiçaria. Mas, Felipe, abraço, Felipe de Vitória. A alma, e veja bem, a alma ela tem 3 estruturas. A alma ela não é a mente, a alma ela tem uma mente, a alma ela tem uma mente, mas a alma também tem emoções e a alma tem vontade. As 3 faculdades da alma principais, que os antropólogos bíblicos sempre estudam, são essas 3 faculdades, a mente, a vontade e as emoções. Porque ora, os autores bíblicos falam dos seus sentimentos como alma, ora eles falam de seus pensamentos como alma, ora falam de sua vontade como alma. Então, nessa estrutura está aqui. Agora, eu não creio que o crente fique endemoniado. Por quê? Porque, para mim, o endemoniamento ele implica um controle total e uma invasão do espírito do crente. E eu não acredito que um espírito maligno pode entrar aqui dentro. O que eu acredito é que um cristão, por conta de problemas na alma, tipo lixo na alma, feridas emocionais, ele acaba atraindo, como o lixo atrai as moscas, ele acaba atraindo acontecendo essa infestação demoníaca na periferia da sua interioridade e não no seu espírito. Exatamente, Nailson. O Espírito Santo habita o Espírito, irradia a sua presença por todo o seu santuário e busca a santificação de todo o seu santuário. Mas podem existir opressões aqui, prisões na mente, na vontade e nas emoções. Por exemplo, tem uma questão muito curiosa que eu tenho presenciado cada vez mais. Aquele afasta-te de mim, Satanás, justamente um controle na mente ou na vontade de Pedro, uma influência de um pensamento de Satanás sugerido na mente de Pedro, mas não no espírito de Pedro. Pedro não está endemoniado. Pedro recebeu uma sugestão no pensamento dele, diferente de Judas, que Satanás entrou em Judas e Judas era filho da perdição, como Jesus disse: todos vocês foram lavados, menos um, que é o filho da perdição. Então, o crente nascido de novo, ele não fica endemoniado, ele sofre opressões ou influências espirituais na periferia e nunca no seu interior, porque nós somos o santuário do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita e ele é Senhor. A gente precisa compreender a grandiosidade da obra que Jesus fez em nós. Jesus não fez um concertinho qualquer na gente, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho, do seu amor. Os casos de apostasia, Reverendo Elias, o senhor quer me colocar numa saia justa, né? Os casos de apostasia, por exemplo, o caso de Saul, não é isso? São casos realmente a pensar. Eu teria uma leitura diferente deles, porque eu tenho um entendimento bem particular de perseverança dos santos. Abraço, reverendo, também te amo. Eu tenho um entendimento bem particular de perseverança dos santos, que eu entendo que é uma coisa periférica. Mas existem realmente, Hebreus 6, por exemplo, ainda hoje é um enigma para mim, mas existem realmente aqueles casos em que a pessoa nega a fé, entra na questão dos pecados do espírito. A apostasia é um pecado do espírito e talvez aconteça a morte espiritual. Eu não queria me enveredar muito por isso não, porque corro o risco de escorregar por aí, de me embananar por aí. Mas o que a gente trata... Exatamente, boa pergunta, reverendo. Eu estava pensando até em responder isso. No início eu estava pensando nessa questão sobre a cura na expiação, sobre o entendimento católico de cura na expiação, da cura sacramental, a cura física na Eucaristia. Tem um padre que eu gosto muito de ler ele, que ele é o orientador espiritual do padre Marcelo Rossi.
eu não lembro agora, é Robert e alguma coisa, eu não lembro o sobrenome dele. E ele tem um livro chamado que ele fala Cura pela Eucaristia, e algumas igrejas episcopais carismáticas nos Estados Unidos usam a Eucaristia em ministração de cura. Eu pensei até em sugerir no culto carismático que a gente tem da quarta-feira, quando é o culto de cura, estava pensando em conversar isso até com o pastor Ivan e os outros pastores da renovação que o promovem, que não fosse tirada a Eucaristia no dia de um culto de cura. Pelo contrário, a gente fizesse como as igrejas episcopais nos Estados Unidos, que elas fazem culto de cura com a Eucaristia. Na fila da ministração, a pessoa vem receber uma oração por cura e eu dou a Eucaristia a ela no momento da oração de cura, como o arcebispo Jones fez no domingo aqui pela manhã. Ele entregava a Eucaristia, ministrava uma palavra de conhecimento e ungia com óleo. Exatamente, a presença de Jesus, aquilo que Jesus fez no seu sacrifício. Seminarista, que a reverenda Alice está falando do seminarista, filho do pastor Hinaldo, que foi curado após comungar. Tudo que Jesus fez ali, os benefícios do seu sacrifício, do seu sangue, das suas feridas, das suas chagas, está presente na Eucaristia, está presente no corpo e no sangue do Senhor. Então, quando a gente recebe, como a mulher que tocou no fluxo de sangue, e a gente acolhe o Senhor em nós, é vida para o nosso corpo. Na antiga aliança, o Cordeiro Pascal, como figura sacramental para o povo do Antigo Testamento, que se alimentava daquele cordeiro, e nenhuma das enfermidades que foram postas sobre os egípcios tocaram nele, era saúde para o corpo deles no deserto, quanto mais a nova aliança, o sacrifício de Cristo, a cura presente na Eucaristia. Agora tem uma curiosidade, tem uma curiosidade com relação a o tipo de controle até que ponto o controle demoníaco pode acontecer numa pessoa cristã. Eu estou observando um fenômeno que vem acontecendo bem... eu venho observando isso porque quando a gente tem coisas que a gente constrói, como eu falei para vocês, tem coisas que a gente vai formando o nosso pensamento cristão em absoluto a partir das Escrituras como pedra de toque. Depois a gente vê o acúmulo do nosso tesouro, da nossa fé, o que a gente chama de grande tradição, o que é que os pais do deserto, principalmente os pais do deserto, Santo Antão ou Santo Antônio, tem uma demonologia fantástica, gente. Eu nunca pensei, eu perdi muito tempo com literatura carismática extrema sobre isso, quando eu poderia ter aprendido muita coisa com os pais do deserto. Existe um acúmulo, tradição, bom senso e a experiência. Na minha experiência, eu tenho visto algumas coisas. Já eu respondo a tua pergunta, André. Eu tenho visto uma coisa que, principalmente esse final de semana no Souza, quando a gente vê uma pessoa se debatendo em caso de manifestação demoníaca, a gente entende logo que ela está possuída. E eu não tenho visto isso, não tenho percebido isso. Quando eu converso com a pessoa um pouco mais, a gente chama ela pelo nome e ela olha, ela atende. Percebo que existe um controle do espírito maligno no corpo. Estou lendo também Gabriel a Morte, tem muita coisa sobre isso. No corpo, às vezes na mente, um apagão na mente, um descontrole nas emoções, um descontrole na vontade, mas a pessoa não perde a consciência que está no espírito, ela ainda está consciente. Eu vi isso em 3 casos, em 3 casos seguidos de experiências com isso. Eu vi de um amigo que, olha, não estou dizendo que tem relação em endemoniamento com Cavaleiro do Zodíaco, mas ele, não estou dizendo que quem vê Cavaleiro do Zodíaco fica endemoniado. Ele curtia muito e ele tinha um fanatismo incrível por Cavaleiro do Zodíaco. E a mãe dele reclamou com ele alguma coisa e ele teve uma crise de fúria, talvez por causa disso,
por causa do que a mãe dele estava reclamando, Cavaleiro do Zodíaco. Isso dele da Assembleia de Deus. E aí ele foi para o culto, quando ele estava no beco da igreja, e ele deu um grito, porque o corpo dele perdeu o controle. Em todo momento ele estava consciente de que o corpo dele estava fora de controle, e ele gritou de medo. Porque muitas vezes quando uma pessoa que está possessa grita, a gente pensa que é o demônio gritando, mas é a pessoa apavorada, muitas vezes gritando. Ele gritou de medo. E quando ele deu o grito, os diáconos, todo mundo correu. Ele viu tudo o que estava acontecendo com ele, e ele se ouviu falando palavrões e coisas profanas e blasfêmias. Mas ele não apagou. Às vezes a gente pensa, fulano tem demônio, perdeu a consciência. Outra coisa, foi uma amiga que foi visitar uma outra amiga lá, e foram orar juntas e tal, e de repente essa outra amiga dela teve um discernimento de que tinha alguma coisa estranha com ela, e quando essa amiga confrontou o espírito, ela não perdeu a consciência, o corpo dela reagiu e se colocou numa postura agressiva contra e falando, sendo que a pessoa que estava tomada no corpo e na voz, ela também não apagou, ela estava vendo tudo o que estava acontecendo. Eu não sei se esses casos podem ser chamados de casos, todos esses casos eram pessoas cristãs, e eu não sei se esses casos podem ser chamados de casos de possessão. E eu vi esse final de semana no Souza, a mesma coisa. Eu não sei se pode ser chamado de casos de possessão ou de controles nessas áreas mais externas. Um controle do corpo, um controle da mente, um controle da vontade. A grande polêmica é se cristãos podem ser controlados nesse nível. As pessoas ficam pensando, meu irmão, essa galera que passa por um negócio desse é realmente crente. A própria galera que sofre isso questiona se elas são cristãs. Mas eu não quero julgar, não quero condenar a genuinidade da fé e da confissão das pessoas. O último caso, uma pessoa que foi liberar um perdão, e na hora que ela foi liberar o perdão, o inimigo tomou o controle da mente dela e tomou o controle do corpo dela para impedir que ela confessasse, que ela liberasse o perdão para a pessoa. Mas o seu espírito, a sua consciência estava ativa, ela estava vendo tudo que se passava. Mas é realmente uma coisa que a gente vai aprendendo. Eu não tenho um ministério de exorcismo, um ministério de libertação. Poucas pessoas são chamadas para isso. Meu ministério é outro. Mas uma das perguntas que tem aqui é justamente essa. Vê aí, André, fica com cuidado se não pausou e coisa e tal. Que eu estou vendo o pessoal desaparecendo ali. Uma das perguntas que o povo faz é se a questão de libertação, o exorcismo, ele é um dom espiritual ou todo crente pode fazer isso. Veja bem, ele pode ser as duas coisas. Vamos lá. A gente tem um dom na Bíblia de evangelista, não é isso? Dom de evangelista, Efésios 4:11. Esse eu sei de cor. Efésios 4:11. E uns ele deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Um dom de evangelista. Então tem pessoas que Deus chama e dá poder sobrenatural para evangelizar. No entanto, isso não exime você de pregar o evangelho, porque Jesus disse a todo cristão: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, todo cristão deve pregar o evangelho. Vamos para outro. O livro de Romanos, o capítulo de Romanos 12 diz que existe um dom chamado dom de serviço. Um dom de serviço. Existem pessoas que têm um dom de serviço. Tiago Glasner, que está aqui online, ele tem um dom de serviço. Não é isso, Tiago? Existe o dom de serviço. Tiago está aí, é um exemplo. Mas a Bíblia também diz que nós todos somos servos. Todos devemos servir. Todo mundo, todo cristão, servimos ao outro. O serviço, o ser servo é uma característica do cristão. Contribuir. Todo cristão deve contribuir, é lógico que todo cristão deve sustentar a igreja, mas existem pessoas que têm um dom de contribuição. Da mesma forma, todo cristão pode e deve expulsar demônios.
Jesus disse em Marcos 16, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, todos os que creem vão ter sinais. Em meu nome expulsarão os demônios. Então todo cristão pode expulsar demônio. Todos cristãos podem expulsar demônios. Isso é uma função de todo cristão. Agora, isso não quer dizer que não existem pessoas que são especialmente chamadas para o ministério de exorcismo, ou o que a gente chama de libertação. Essas pessoas são especialmente chamadas para isso. E aí a gente começa a perceber na comunidade pessoas que se destacam com discernimento, com um dom de discernimento maior para isso. O exorcista ou o irmão que tem um dom de libertação, conforme a tradição que a gente for usar, uma tradição mais carismática vai chamar de libertação, uma tradição mais anglo-católica vai chamar de exorcismo, ele tem uma maturidade e um dom de discernimento, principalmente quando ele se estabelece já como ofício, muito desenvolvido. Então ele consegue discernir melhor os casos em que é psiquiatria, os casos que são psiquiátricos, os problemas são apenas psicológicos, daquilo que é manifestação demoníaca. Por exemplo, a gente teve um outro caso de demonização que demorou bastante e não acontecia a libertação da pessoa, não sei o que. E não era um problema emocional, um problema de atenção, a pessoa estava carente e tal, e queria atenção. Então a gente precisa de pessoas com esses dons que começam, que consigam discernir isso aí. Vamos ver aqui o que a reverenda Elias está falando. Quando a reverenda Elias começa a falar, meu Deus do céu, é meu professor, minha gente. Cabe lembrar que muitos santos tiveram fortíssimos embates com o demônio, inclusive Santo Antão. Até mesmo embates físicos. Santa Teresa d'Ávila teve pega físico com o demônio. Por exemplo, o Padre Pio de Pietrelcina era regularmente assediado pelo demônio. Exatamente. Conflitos espirituais intensos. Agressão física, aparição, quebra de objetos e muitos outros fenômenos. Pessoas com esses, normalmente, com esses dons, eu estava lendo um livro que não é só o padre Gabriel Amorth, que é o exorcista lá do Vaticano, já falecido. Ele tinha um discípulo que fez um outro documento que ficou como um documento oficial do Vaticano sobre exorcismo. Eu estava vendo muita coisa que eu aprendi no movimento carismático, gente. Muita coisa que eu aprendi no movimento carismático que o movimento reformado tinha com o seu racionalismo modernista, que entendia a Idade Média, as coisas da Idade Média como superstição, coisas do passado. E muita coisa que eu vi, que eu aprendi no movimento carismático. Santa Catarina de Siena, ela tinha embates de oração pela cidade dela, com a presença do mal na cidade dela, coisas assim incríveis. Quanto mais eu leio os pais evangélicos também, aqueles do final do século XIX, os pais pietistas, os pais puritanos, os padres apostólicos principalmente, os pais do deserto, quanto mais a gente vai voltando atrás, a gente descobre, gente, que tudo que a gente vem aparentemente descobrindo da década de 60 para cá é só a pontinha do iceberg de todo um fundamento do que Deus legou à igreja nessa área de cura e de libertação. Então eu creio que existe o dom ou o ministério do exorcista ou de libertação, mas que é uma função de todo cristão. Eu acho que a gente também deveria ter eu noto que a gente tem uma dependência ainda muito grande dos pastores nesse assunto. As pessoas têm medo e elas procuram a gente muito mais por uma questão de medo do que por uma questão de orientação, porque se fosse somente por orientação eu entenderia, mas eu noto que as pessoas ainda têm muito medo de lidar com essas questões e não sabem que elas têm autoridade no nome de Jesus. Neil Anderson, que eu estou com esse livro dele aqui, Quebrando as Correntes, isso mesmo, Lilian.
ele é um escritor super equilibrado. Não sei se você sabe, a editora Mundo Cristão, ela é uma editora que publica muito para a tradição presbiteriana. E Neil Anderson ele já teve no encontro CEPAL para pastores e líderes, que é um encontro de liderança de igrejas históricas, né? E o ministério dele é nessa área de libertação. Só que ele faz uma distinção entre duas áreas. Ele trabalha com encontro de verdade em vez de encontro de poderes. John Wimber trabalhava com encontro de poderes, confronto de poderes. E Neil Anderson trabalha com confrontos de verdade. Ele entende que o poder de Satanás está muito mais no engano do que numa manifestação de poder físico. Mas aí a gente precisa ter cuidado e equilibrar isso aí, equilibrar esse ensino, porque existe um confronto de poder, existe um confronto de verdade. Você pode sentar com um aconselhando, olha, você pode sentar com um aconselhando, e aí você vai explicar ele tudo. Você tem que perdoar, você tem que abandonar o ocultismo e tal. Você está trabalhando com a verdade da mente dele. Mas vai haver um momento, vai haver um momento em que você vai confrontar ele. E quando você diz assim, agora perdoe, agora você vai lidar diretamente, vai acontecer um confronto de poder. E o que é um confronto de poder? Um confronto de poder é uma manifestação demoníaca de controle, onde você vai ter que exercer autoridade. Solte a mente dela agora em nome de Jesus. Solte a voz dela, solte ela agora em nome de Jesus. Então você vai ter que exercer autoridade em nome de Jesus. A gente, aqui no Ocidente, tende a gostar mais desse modelo de encontro de verdade. Mas os missionários na África, na Ásia, eles não podem se dar o luxo dessa coisa de não exercer o confronto de poder. Eu lembro de que eu ouvi falar de um missionário presbiteriano na África do Sul, que ele não acreditava que hoje as pessoas ficavam endemoniadas, porque ele tinha um entendimento de que Satanás foi preso e que a gente já estava no milênio, então toda a atividade demoníaca já não acontecia hoje. O John MacArthur pensa assim também. John MacArthur pegou uma pessoa, eu vi ele falando isso no Encontro da Fiel, uma pessoa possessa, chutou a canela dele de sangrar e ele não exerceu autoridade no nome de Jesus porque ele acha que essas coisas não acontecem mais hoje. Só acontecia na época dos apóstolos. Então, uma velhinha segurou esse pastor presbiteriano pelo pescoço e levantou ele com uma força sobre-humana na parede. Então, quando ela levantou ele fez, me solta em nome de Jesus. Ela soltou ele caiu no chão. Aí ele veio acreditar que é possível existir pessoas endemoniadas a ele. A experiência dele no campo transformou a teologia dele. Então, muita gente no campo missionário não tem isso. Tanto que as mudanças com relação a essa visão de cura interior, cura física e expulsão de demônios, elas não começaram nas escolas de teologia. Elas começaram no departamento de missões transculturais das escolas teológicas. Você sabe, a maioria dos seminários teológicos eles têm 2 departamentos. Eles têm, ou às vezes 3. Eles têm a escola de teologia, eles têm a escola de aconselhamento e tem uma escola de missões. Então, o que é que acontecia? A escola de teologia ela é super teórica, ela fornece a dogmática, o pensamento e tal. E a escola de aconselhamento, a praxe pastoral. E a missiologia, a missão lá no campo. Então, muita gente ia para o campo e quando entrava ali no campo missionário, se deparava com questões eu fui cortar uma árvore e aquela árvore tinha sido consagrada a Deus tal. E eu não acredito nisso, porque é um absurdo que não existe árvore consagrada, não sei o quê. Fui meter o machado, caí troncho no chão. E aí? Mas eu sou crente, como é que isso aconteceu? Não orei, não confrontei o poder espiritual que estava ali, que eu nem sequer acredito que existe poder espiritual ali. E aí a galera voltava para os Estados Unidos, voltava para a Europa, revendo a sua teologia no departamento de missões. E aí compartilhando com colegas e tal, e a galera começou a achar... Tanto que quando João Wimber, o fundador do Vineyard, e Peter Wagner começaram esse movimento chamado Terceira Onda, e isso, Ronaldo Lidório, pastor Elias, quando eles começaram, isso começou no departamento de missões do Fuller. Começou ali o pessoal... repensando
essas questões de cura, libertação e dons espirituais que o movimento pentecostal já vinha batendo tanto, já vinha insistindo tanto, que a missão da igreja incluía essas questões. E curar enfermo, expulsar os demônios. Deixa eu ver se eu tenho outra questão aqui. E aí o sermão da questão. Acho que André fez uma questão e eu esqueci a questão dele. Esqueci a pergunta dele aí. E aí, eu não sei se eu boto essa questão aqui, que o reverendo Elias está aí, gente, na live, meu Deus do céu, que responsabilidade. Então, para aí, diante dessa realidade, Cristo levou minhas dores, como eu posso encontrar o caminho da cura de maneira prática? Quais os primeiros passos? Eu me aproprio da promessa. Existem maneiras de eu me apropriar dessa promessa. A gente tem que fazer isso. A gente pode pensar de um ponto de vista pessoal. Eu estou enfermo. Eu gostaria de pensar essa questão de duas formas. Eu estou enfermo, a cura é para mim. Eu, pessoalmente, me apropriaria da promessa por meio da oração. Né? Por meio da oração, me apropriaria dessa promessa de cura. Agora, na pastoral, a gente fica um pouco sensível com essa questão. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas como é que você vai levantar uma expectativa sobre a cura de alguém, e se essa pessoa não for curada, ela vai ficar decepcionada e tal. E a gente muitas vezes deixa de cumprir um mandamento do Senhor, de orar pelos enfermos por conta desses milindres. Os passos práticos é caminhar na direção da fé. E fé acompanhada de bom senso, de que muitas vezes essa cura ela pode não acontecer de maneira sobrenatural ou extraordinária. Essa cura ela pode acontecer dentro de um processo natural também e de um processo por meio dos médicos. Eu li essa semana um texto sobre isso. É porque meu celular está aqui na frente gravando, que eu mandei para nossa amiga Vitória, que está passando por essa dificuldade, problemas renais. Eu tenho orado com muita convicção pela cura de Vitória. Eu creio na cura de Vitória. Eu creio que Jesus levou sobre si essa enfermidade de Vitória. Mas isso eu sei de uma maneira muito geral. O propósito geral de Deus para todas as pessoas é saúde. Deus não criou o nosso corpo para o dano, para o desequilíbrio. Deus criou o nosso corpo para a saúde e para o equilíbrio. Mas existem vontades específicas de Deus, particulares de Deus para cada pessoa. E eu não conheço a vontade particular de Deus para a vida de Vitória. E até que ponto o seu processo de luta por sua cura é uma mensagem viva de Deus para a gente, e Deus pode usar isso de alguma forma. Não sei se Deus vai curá-la num processo através dos médicos e não privá-la dos meios que vai levá-la ao amadurecimento. Também não sei se ao final disso Deus vai fazer uma cura extraordinária e milagrosa, mas eu creio. O primeiro passo prático é essa fé simples. Um outro segundo passo é buscar os meios sacramentais de cura. A unção com óleo pelo presbítero, a participação na Eucaristia, com fé, crendo que esse sacrifício de Cristo é curador, é revigorador do corpo. E partir nessa direção. Eu acho que Jesus não pôde, diz a palavra de Deus tão claramente. Esse versículo é tão difícil de compreender para quem tem uma ênfase na soberania de Deus muito mais forte, quando diz assim, que Jesus não pôde, a expressão é exatamente essa, não pôde realizar muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade deles. Eu temo que a nossa expectativa sobre o que Deus pode fazer pode ser tão baixa que será, gente, conjecturando aqui, que muitas vezes Deus não pode fazer por causa da gente. Até que ponto a nossa liberdade,
a nossa liberdade humana, a nossa responsabilidade humana, como queriam chamar, interfere nesses propósitos de Deus, naquilo que Deus quer fazer. Mas crer, confiar, deve ser o primeiro passo, né? Eu acho que aí é o primeiro passo, e depois partir nas direções dessas práticas sacramentais. E aí a pergunta, esqueci de novo a pergunta de André, deixa eu ver se eu subo aqui. Sim, enfermidades de origem demoníaca, se é possível. Existe um relato na Bíblia sobre isso. Uma mulher que andava encurvada, que ela tinha um espírito de enfermidade no seu corpo. E Jesus expulsou o espírito, repreendeu o espírito imundo e imediatamente ela se endireitou. Então existem algumas enfermidades físicas de origem demoníaca. Quase sempre essas enfermidades não são encontradas pelos médicos. A gente tem um novo problema hoje, porque apareceram as doenças autoimunes que não são também identificadas por diagnósticos, né? Por exame médico. Você faz uma porção de exames e não identifica. Mas existe essa questão. Eu acho que também teve um surdo mudo, não lembro agora a passagem, em que Jesus expulsa o demônio e ele volta a falar e a ouvir. Aquela enfermidade, a causa dela era um espírito maligno. Eu acredito que existe, sim, que existe atividade demoníaca que faz com que a pessoa tenha enfermidade. E isso influencia no corpo. No espírito, não. Acho que a pessoa pode ser, como Jesus disse sobre a mulher encurvada, vocês estão chateados porque eu estou curando essa filha de Abraão. Quer dizer, filha de Abraão é a expressão de que a mulher era parte da aliança de Deus. A mulher fazia parte do povo de Deus. No entanto, ela tinha um espírito de enfermidade. Eu acho que um cristão pode ser atacado por isso. O que acontece muito com a gente é aquilo que o profeta Oséias diz: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. A expressão ali não é conhecimento, não é que falta conhecimento. Eu vi isso pela primeira vez com Tozer. O que falta é o conhecimento de Deus, a relação com Deus, a intimidade com Deus. Meu povo é destruído porque falta conhecer o seu Deus, porque falta intimidade com Deus. Então, entrando nessa vibe de Neil Anderson, de confronto de verdade, muitas vezes, porque a gente não sabe se defender, a gente não tem conhecimento daquilo que é nosso em Cristo, a gente permite muitas vezes sofrer algumas coisas. Neil Anderson dá o exemplo de um homem que ele viu em cima de uma picape com medo de um cachorrinho daqueles miudinho, bem pequenininho, o cachorro botando moral nele. Ele diz que o homem não tem consciência de sua dimensão corporal em relação àquele cachorro e àquela sua força. Ele se deixa intimidar pelo cachorro. E ele diz assim, o poder do diabo reside muito nisso, em intimidar o cristão com o engano. Então, às vezes, a gente passa um tempo sem sensibilidades espirituais, sem discernimentos espirituais, que a gente nem percebe a nossa vida interior. A gente se examina pouco, a gente se olha pouco, a gente reflete pouco sobre o nosso exterior, a gente reflete pouco sobre o entorno, a gente tem muito pouco. Outra coisa massa que eu descobri, gente, a vida contemplativa. A gente tem tão pouca prática de vida contemplativa, de silêncio, de observar o entorno, de olhar as pessoas, de olhar as coisas, que a gente tem zero discernimento de presença de qualquer coisa, porque a gente não pratica a presença de Deus, que é desenvolver uma sensibilidade de perceber a presença de Deus em nós. A gente entra na oração. Leve aquela presença gostosa de Deus para o seu dia a dia, para tudo que você está fazendo. Qualquer interferência que vem dentro dessa percepção da presença de Deus, logo lhe incomoda. Qualquer coisa passa no radar muito rápido. Então a gente não faz silêncio interior, a gente não percebe. Então a gente convive com coisas dentro da gente, no corpo da gente. Acho que Lília pode até atestar isso. Às vezes a gente tem problema, que se a gente prestar atenção no corpo da gente, sintomas,
a gente cuidaria de enfermidade, de ir no médico, e a gente é tão desatento, às vezes, ao corpo da gente, quanto mais a alma, a nossa interioridade. E a gente convive com doenças, com coisas, que quando a gente vai, a gente já está num... isso era um estado crônico. Eu nunca percebi que eu tinha essa enfermidade. Muito pouca observação dos sintomas e do corpo. Então, a gente também não observa muito o interior e o entorno. E isso dá uma vantagem muito grande a Satanás. Sabe? O apóstolo Paulo disse assim, muito ruído externo, Cessa, isso mesmo. O apóstolo Paulo disse assim, eu não quero que vocês ignorem os desígnios de Satanás, para que ele não alcance vantagem sobre vós. Então, ignorar os desígnios de Satanás, é isso que está escrito na Bíblia, diz que faz com que ele alcance vantagem sobre nós. Então, muitas vezes a gente leva a lapada, a gente apoia, não sei o que, porque a gente ignora os desígnios de Satanás. Eita, poxa, eu vou terminar então, porque agora à noite eu tenho um estudo na casa de Uli sobre o caráter de Cristo, e ela já está aí me cobrando aqui ao vivo. Se existe, como é que a pessoa entra na live para cobrar o estudo que vai ter hoje à noite? Reverendo Elias, o senhor, sei não, viu? Privilégio estar com o senhor aqui ao vivo, meu amigão. E tô indo embora. Nanda ficou de vir me pegar aqui. Ela tava ligando no meio da live e eu desligando, porque isso não existe. Ela sabia que ia ter. Tchau, povo. Beijo.